Bom dia a todos. 皆さんおはようございます。 E aos pais, um feliz Dia dos Pais. で、お父様方、おめでとうございます。 Dia dos Pais, para nós pais, é uma data especial. 父の日は私たちお父様にとって特別な日です。 Mas também é um dia especial para todos nós, porque de alguma forma, se não somos pais, somos filhos. でもお父さんだけに限らなくて、みんなに、関わる日です。私たちはお父さんではなくても、子供です。 Uma coisa que eu tenho falado para as pessoas é que o tempo da gente expressar gratidão tem um nome, ele se chama hoje, agora. 一つのことを私いつも言ってます。それは、私たちが感謝するべきの日は今日なのです。 Porque em relação aos pais, por exemplo, depois que ele nos deixa, o Senhor o leva na presença dele, não há mais como a gente falar com ele. E esse tempo vai chegar quando a gente menos esperar. Eu falo isso porque eu falo com bastante dor no meu coração, porque eu acho que hoje eu reconheço mais o valor do meu pai do que quando eu tinha ele. Talvez hoje eu fale mais dele do que quando ele estava comigo. 私はそれを言うのはどうしてかというと、いつお父様が死なれて感謝できない時が来るかは私たちにはわかりません。それは私は、自分の体験のことを言っているのです。今ほどお父さんのことを尊敬し、お父さんのことをよく言う時がないと私は悲しみながら思っています。 Por isso, tendo oportunidade, expresse sua gratidão, seu reconhecimento por aquilo que seu pai tem sido na sua vida. ですから、お父さんが今、あなたの、人生にどういう方であるか、どういうふうに感謝したらいいか、その言葉を、今表してください。 Porque haverá um tempo em que, de alguma forma, os nossos pais não estarão mais conosco, estarão indo para a presença de Deus, e aí já não temos mais essa oportunidade. もう少ししたらお父さんは天のお父さんと会って、私たちがそういう感謝する、表し方をすることができない時が来るからです。 Irmãos, nessa manhã eu queria meditar rapidamente com os irmãos numa palavra que está na Bíblia. 今日私たちは、一つの御言葉を、読みたい、学びたいのです。 Avô, pai, filho. Com certeza, em uma dessas categorias você se enquadra. おじいちゃん、お父さん、子供、必ずあなたは一つのところ、一つの、になるでしょう。 Eu estava pensando aqui e só lembrei do senhor Hideo Yamaki, que é bisavô, certo, Armando? Ele é bisavô. Não sei se tem outros bisavôs aqui. Tem mais alguém que tenha bisneto aqui? 教会のところで、おじいちゃん。 O coração, tá certo. Eu vi lá a Lidinha se agitando, esqueci do coração. Dona Maria Oyama também é bisavó. Ok. Mas com certeza a maioria de nós vai estar aqui. Avô, filho e neto. この会場で確かに誰かはおじいちゃんであり、またお父さんであり、また子供である。 Pai, filho, neto. おじいちゃん、お父さん、子供。 A Bíblia fala desses três personagens na sequência, se referindo a três homens que viveram. 聖書はいつもこのおじいちゃん、お父さん、子供というのを、書いています。E ele diz assim:
Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. こう聖書に書いています。また言われた。私はあなたの聖祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。Ele disse que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. ここでこう書かれています。そう言われた。アブラハムの神であり、イサクの神であり、ヤコブの神である。Pai, filho, neto. お父さん、子供、孫。É interessante que não é por ter sido filho de Abraão que Isaque tinha Deus como sendo o Deus dele. イサクは、神様を信じたのはアブラハムの子供であったから信じたのではありません。Não é porque Jacó era filho de Isaque que ele tinha o Deus que o pai tinha. ヤコブはイサクの子供であったから、神様を信仰したというのは限られていません。Para a Bíblia ter citado essa expressão, e ela cita 25 vezes essa expressão, Deus de Abraão, Isaque, Jacó, às vezes não nessa forma, mas com esses três nomes juntos, 25 vezes é citado na Bíblia. こういうふうにアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と、名乗られているのは、聖書に25回現れてきます。Significa que Abraão teve um encontro com Deus e Deus se tornou o seu Deus. Isaque teve um encontro com Deus e Deus tornou o seu Deus. Jacó teve um encontro com Deus e Deus se tornou o seu Deus. この、ことは、アブラハムが神様と出会って、神様との出会いに体験して、神様はアブラハムの神となり、イサクもそのように自分で体験して神様であることを知った。ヤコブもやはり自分で、神様と出会って、神様は自分の神であると、選んだのです。Isaque não nasceu crente. イサクは信者として生まれてきたのではありません。 Jacó menos ainda, né? A história dele é uma história complicada. Não nasceu crente. ヤコブもやはりもっとひどい状態で、信者として生まれてきたのではありません。 Essa expressão mostra uma primeira verdade. Os nossos filhos precisam ter um encontro pessoal com Deus para que Deus seja o Deus deles. この、言葉は一つのことを表します。私たちの子供は、子供自体が神様と出会わなければ、神様を自分のものとできないのです。É muito importante que nós, pais, tenhamos isso em mente. これをきちんと心の中に、持ってください。Os seus filhos não terão o mesmo Deus que você no piloto automático. Eles precisam ter um encontro pessoal com Deus. あなた方の子供はあなたの子供だから、神様に従っていくという間違った考えをしないでください。子供たちもやはりあなたと同じように神様との体験を持たなければいけないのです。Segunda coisa que eu queria ressaltar, quem eram esses homens? この、名乗られた方は誰だったのでしょう? Você pode dizer, Abraão é o amigo de Deus, a Bíblia diz. Abraão é o nosso pai da fé, a Bíblia também diz. アブラハムは、神様の友達、そう聖書に書かれています。また、アブラハムは信仰の父だ。それも聖書に書いています。Homem que experimentou o poder de Deus e conheceu Deus profundamente. 神様をすごく深く、知り合って、神様の技をよく見ました。Mas ele é um homem como qualquer um de nós. でもアブラハムは私たちと同じ人物でした。Tem dias que acerta, tem dias que erra. 時々偉いことしましたけど、間違ったこともしました。Abraão não, pastor. Abraão é amigo de Deus, ele é pai da fé. Como você diz uma coisa dessa dele? O cara nem está aqui para se defender.
いいえ先生、そんな間違ったこと言いなさんな。アブラハムは、神様の友達だと聖書が書いてるんじゃないですか。信仰の父だとも言ってますので、そんなアブラハムが間違ったことを知ってませんよ。Mas o nosso pai da fé, ele teve momentos que ele teve dúvidas. でも、私たちの信仰の父であるアブラハムは、時々疑問を持ちました。Ele tem, por exemplo, um diálogo com Deus em que ele chega para Deus e diz, ó Deus, o negócio é o seguinte, eu acho que esse enteado, essa pessoa que é o filho, que é o cara mais importante dentre as pessoas que me servem, eu acho que ele vai ser o meu herdeiro, porque não acontece nada aqui. 神様は私の人生には何も起こらないから、今度私のしもべの中で一番偉いのが、私の、後継ぎである、と言いました。Olha, o negócio aqui desse poço não sai mais água não, eu acho que vai ser esse homem aí mesmo, que acreditam se referir a Eliezer. もう奥さんは子供ができないから、このしもべエリエゼルだとみんなが思っている人が、後継ぎになるのですよ。ね。で、神様と会話をしていました。E Deus disse, não vai ser um descendente direto seu. いいえ、そのしもべではありません。あなたの後継ぎはあなたから生まれる子供なのですよ、と神様に言われました。A esposa dele teve uma ideia brilhante. Ela poderia pegar uma de suas servas e entregar para o seu esposo, e o filho que nascesse seria legalmente como seu filho. アブラハムの奥さんはいいアイデアが浮かんできました。それは自分の奴隷である女の人を、アブラハムと一緒にして、その一緒になった子供が生まれてきたら、法律でサラの子供だということが決まっていました。E Abraão então toma para si Agar. そして、アブラハムは奴隷であるアガルと一緒になりました。Então a história de Abraão também é uma história de um homem como eu e você. ですから、アブラハムの、話は私たちの話と、変わりません。Mas ele era um homem que andava com Deus. でも彼は神様と一緒に歩いた、男なのです。Que experimentou o poder de Deus. 神様の、力を味わいました。Que viu que Deus faz acontecer quando é impossível de acontecer. 何も私たちが考えできない、ものをなしてくださる神様であることを信じました。E deu um filho quando não era possível ter mais um filho. もう子供ができない時期に神様はアブラハムに子供を与えてくださいました。E depois diz assim para ele, vai e oferece esse filho em sacrifício para mim. そして神様はそのたった一人子を今度私に、くださいと頼みました。E ele leva ele lá no monte do Deus proverá e vai oferecer Isaac em sacrifício. そして、アブラハムは、山を登りイサクを、生贄にしようとしました。E Deus diz, não faça isso porque agora eu sei que você temes mais a mim. そして、殺そうとした時に神様はやめなさい。今あなたは私の方を尊敬していると分かったからやめなさいと言いました。Quem era Isaac? イサクは誰でしたか？ Bom, ele é o filho do pai da fé, ele é o filho da promessa, era o cara que ia ser oferecido como sacrifício e viu ali face a face que Deus provê realmente. イサクは、信仰の父、アブラハムの子供でありました。また、約束の子供でありました。生贄にされそうとしたとき、神様が、助けてくださったことを体験しました。Quando ele estava na época de casar, o servo principal da casa de Abraão foi arrumar uma esposa e ele viu que Deus opera milagrosamente e arrumou uma esposa maravilhosa para ele.
で、結婚するときに、アブラハムの中で一番のしもべが、奇跡のような素晴らしい奥さんを、備えてくださったことを、実験しました。Isaac foi vendo e aprendendo quem era Deus. イサクは、そういうふうに誰が神様であるか、どういうことをなさってくださるかを、習いました。Deus se tornou o seu Deus. こうして、イサクもこの、神様を従おうと決心しました。Mas Isaac era homem como eu e você, pai. イサクも、私たちお父様方みたいな男でした。Desculpa eu fazer algumas inferências acerca de Isaac, que não está escrito dessa forma na Bíblia, mas nós podemos ver pela história dele que Isaac era um pai daqueles que, desculpa a expressão, nem cheirava nem fedia. Bananão. こう、聖書に書いてませんけど、聖書の書いてることで私たちが取れることは、お父さんでありながら、お父さんらしい態度をとってないイサクが見えます。Rebeca fazia ele de gato e sapato. 奥さんはやりたいことをやっていました。Ele era devagar. イサクはルーズな人でした。Era um homem como eu e você, cara. あなたと私のような男でした。Tem hora que você também sente como eu. Acho que minha mulher está mandando demais em mim. 時々、イサクのように私も感じます。奥さんに言わればっかり。Na versão das mulheres, elas vão dizer assim, não, nós só estamos cuidando desse desajeitado, né? 奥さんは、あんまりもたもたしてるから、私がちょっと手伝ってあげてるんだというかもしれません。Se não cuidar dele, eu é que vou ser mal vista. もし、私が、旦那さんをちゃんとしなければ、私が言われるから。Isaac talvez foi um pai omisso. 多分、イサクは、あまり、口を言わなかったお父さんだと思います。Mas a Bíblia diz que Deus é Deus de Isaac. でも聖書は、神様はイサクの神だと言っています。E quem foi Jacó? では、ヤコブは誰でしたか？ Filho de Isaac. ヤコブはイサクの子供でした。Gêmeo com Esaú. エサウとの双子で生まれました。Brigando o tempo todo com o irmão. いつも兄弟喧嘩していました。Esperto. 頭の賢い人でした。Astuto. ちょっと意地悪い、ずるい人でした。E para completar, ele tinha a mãe do lado dele. そしてお母さんがいつも味方してくださっていました。Ela enxergava longe. お母さんはよく未来を見ていました。Deus diz para ela, o segundo vai preceder o primeiro. 神様は第二の、子供が第一を飛び越しと言いました。Já que o segundo vai preceder o primeiro, vamos ficar do lado do segundo e dar uma mão para que ele passe o primeiro. もし神様の言う通りだったら、じゃあ2番目を可愛がって2番目が良くなったら私も一緒に行こうと思ったお母さんです。Jacó, de uma certa maneira, foi jogado para lá e para cá e foi desenvolvendo um caráter que ele teve que fugir de lá porque o irmão dele queria pegar ele. ヤコブはいろいろなことをやって、ある時あまりずるくしたので、兄弟から、逃げなければならない状態になりました。Ele está fugindo. ヤコブは逃げました。E ele tem um encontro com Deus. その逃げる途中で神様に出会いまし Ele た。 disse, olha, se tu me abençoares nessa jornada que eu vou empreender, certamente tu serás o meu Deus. もし神様あなたが私をこの旅に祝福してくださるならば、必ずあなたは私の神である。Foi para a terra dos seus familiares. そして、自分のお母さんの家族のところに逃げました。Vive lá no meio dos seus tios. そしておじさんやおばさんのところで育ちました。Se apaixona por uma moça.
一人の、女性に、愛しました。Sogrão, futuro sogrão esperto, faz ele trabalhar 7 anos por Raquel. 今度お父さんになろうとする人が、じゃあその女の人と結婚するならば7年間その人のために、働きなさいと言いました。E no dia do casamento ele dá a outra em casamento no lugar dessa. そして結婚の日、違う、姉妹をあげました。Jacó entendeu o que é enganar. その時、ずるさは何であるかを自分で感じました。Acorda depois da noite de núpcias e olha do lado e cadê Raquel? Ela virou Lia. で、結婚式の日、目を覚ますと、ハケを探してるけど、そのところにはリアがいました。Aí furioso para cima do sogrão. 怒って、お父さんのとこに来ました。Trabalha mais 7 anos por Raquel. そしてもう7年間、ハケのために働きました。Estabelece depois critérios e o sogro vai invertendo as regras para tirar lucro e naquele meio ele vai percebendo que Deus o abençoa. で、どういうふうに金持ちになろうとしても、お父さんにごまかされ、そのごまかされながら、神様が誰であるか、神様に祝福されながら、神様が誰であるかを知りました。E ali ele diz assim, num diálogo com Labão, seu sogro, ele diz assim, você sabe que o Deus de meu pai Isaac, meu pai Abraão, tem me abençoado. E se não for a ele, não teria acontecido isso. Ele não diz o meu Deus, ele diz o Deus do meu pai, o Deus do meu avô. ラバンと話しているとき、神様、私の父イサクとアブラハムの神が私といるからこそ、私は成功しているのだと言います。私の神とは言いません。私のお父さんの神と言っています。Aí na volta, quando ele está voltando, ele tem aquele encontro com Deus no Val do Jaboque. そして、それから帰るとき、ジャボクで、また神様との再会があります。E ali então, Deus se torna o seu Deus. そこで、ヤコブの神と神様がなるのです。E sai de lá não Jacó, mas Israel. その出会いからもう名前が変えられます。ヤコブではなくイスラエルと呼ばれるのです。Todos nós achamos que Jacó não foi um bom pai. Afinal de contas, ele deu muita moral e paparicou demais José e os outros irmãos tinham ciúmes danados. 私たちヤコブがいいお父さんだとは思えません。どうしてかというと、ヨセフだけを可愛がって、他の11人の兄弟はそれに、我慢できなくなる状態になりました。É verdade, nós não devemos fazer diferença entre os filhos. 私たちは、一人の子供だけを構ってはいけません。Mas você já parou para pensar quem ensinou José a temer a Deus? でも、誰がヨセフを神様に従おうというのを教えたのでしょうか。Por que lá na casa de Potifar José não se entregou para aquela mulher? どうしてポチファーのところに行ったとき、ヨセフは旦那さんの奥さんと寝なかったのでしょうか。Talvez na versão moderna o cara acho que era meio boiola, né? もし今考えると、その男の人は、ヨセフはホモだったのかなと考える人が今の世界ではあるかもしれません。Mas ele diz claramente que ele não podia fazer aquilo porque ele temia a Deus. でも聖書には、ヨセフはそれをどうしてやれなかったかというのは、ヨセフが神様に従ってたからです。Quando ele viu os irmãos dele, por que será que ele não foi lá e não deu uma judiada nos caras? で、もう王様になってから、エジプトの王様になってから、自分の、意地悪した兄弟を見ると、その意地悪した人たちのために意地悪してなかった、ヨセフが意地悪しなかったのはどうしてですか？ Sabe porque ele era mais santo? ヨセフの方が清められたからかしら。Não, ele passou um tempo ali, teve muita vontade de se vingar.
確かにヨセフは自分にやられたことをやり返そうと思ったかもしれません。Mas naquele tempo, talvez que ele tenha pensado, e a Bíblia diz que foi um tempo que ele ficou ali só observando, ele estava entendendo a conversa deles, mas ele só ficou em silêncio. Eu acho que naquele tempo ele começou a pensar em tudo que Deus tinha feito, e o temor a Deus o levou a liberar perdão para os seus irmãos. で、ヨセフは自分の兄弟が話していることを分かっていましたけど、分からないふりをしながら、ずっと黙ったまま聞いていました。そして聞いている間に神様の恐れを体験し、その恐れが、許しを抱いたのだと思います。Abraão, Isaac e Jacó, 3 homens iguaizinhos a cada um de nós. アブラハム、イサク、ヤコブ、私たちのような男です。Homens que enfrentam a mesma dificuldade que eu e você, pai. 私たちが、困難を通るように、この3名も困難を通りました。Homem que tem que vencer circunstâncias em que nós estamos inseridos e também os nossos próprios limites. 彼のように私たちも働けなければいけません。また、成功しなければいけません。私たちの限界を乗り越えなければいけない同じような状態です。Mas o que esses homens tinham de diferente? でも彼らが特別にあったものは何でしょうか？ Todos eles andaram com Deus. 彼らは神様と一緒に歩いた人たちなのです。Mesmo tendo virtudes e defeitos, Deus os usou. 良い点も悪い点も持っていましたけど、その全部を神様に従って神様に委ね、神様を従いました。E Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e pode dizer o mesmo acerca de mim e de você. 私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と神様を名乗っています。そのように、同じように神様もあなたの神だと言われるのです。Eu sou o Deus do Inácio, eu sou o Deus do Almir, eu sou o Deus do Paulo. 私はイナシオの神、パウロの神、アオミールの神と名乗られているのです。E se Deus não for o nosso Deus, então, queridos, serão os nossos defeitos e virtudes que poderão fazer diferença na vida dos nossos filhos. もし神様が私たちの神でない場合、私たちの、良いところ、悪いところ、それが子供たちに影響するのです。Mas se Deus for o nosso Deus, então Ele está acima disso, e mesmo com os nossos defeitos, e mesmo com as nossas virtudes, Ele nos usa para trabalhar na vida dos nossos filhos. もし神様が私たちの神であるならば、私たちは弱点がありながら、良い点がありながら、その全部を神様が私たち、使って、子供たちを育ててくださるのです。Queria convidar você, pai, a colocar sua vida diante de Deus. E se Deus ainda não é o seu Deus, esse é o primeiro desafio. 今日、心を神様の前に、捧げてください。もし神様があなたの神でない場合ならば、自分の心を神様の前に先に、捧げてください。O segundo desafio, se Deus é o teu Deus, você deve conduzir os teus filhos a terem essa experiência, de modo que Deus seja o Deus deles. もし神様がもうあなたの神であるならば、子供たち自身が神様と体験を持つように、あなたたちの子供を導いてください。Essa palavra que eu tinha para você, pai, para mim, pai, para cada um de nós aqui. この御言葉を私は今日あなた、お父さん、私の心に、告げたかったのです。
E antes de terminar, só deixa eu fazer uma correção. Eu fiz essa brincadeira, minha esposa não fica me vigiando, não. Eu falei de modo geral que todas as mulheres querem preservar os seus maridos, e minha esposa não é diferente, mas é uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa, e eu sou grato a Deus, quero que ela continue sendo a pessoa maravilhosa que ela é. で、終わる前に私はさっき遊んでいましたけど、私の奥さんはそんな私をどういうふうに言っている悪い奥さんではありません。本当に愛情がこもった、本当に私と一緒にいたいという奥さんなのです。Eu falei desse jeito porque todo homem no fundo sente isso que eu acabei de falar aquela hora, mas as esposas são preciosas para nós, não é verdade? Mesmo maridões, se não fosse ela a gente estava lascado, né? 私はそういうことをいつもどっかで男の人はそう考える時があるということを言いたかったんですけど、奥さんがいなければ私たちは何だったのでしょうと思います。Vamos orar. 祈りましょう。 Queria que todos pudéssemos estar em oração agora, mas em especial você, pai, ou você que tem o sonho de ser pai. 祈りましょう。特にお父様方、お父さんになりたい方。Primeiro desafio, Deus é o teu Deus? 神様はあなたの神でありますか？ Se ainda não é nessa manhã, abre o teu coração e acerte com ele, convide-o, diz: Deus, eu quero que tu sejas o meu Deus. Para isso eu aceito o que Jesus fez na cruz por mim. もしまだ神様があなたの神ではなかったら、心を開いてイエス様のなさったことを私は信じます、受け入れますと告白してください。 Esse Deus agora já é o teu Deus, Pai. O grande desafio de Deus para nós nessa manhã é que nós tenhamos como alvo que Deus se torne o Deus de nossos filhos. もしもう神様があなたの神であるならば、一つの目的を手にしてください。それは自分の子供を神様を体験するようにと決心しましょう。 Senhor Deus, nessa manhã em que nós comemoramos o Dia dos Pais, eu e cada um dos pais aqui somos pessoas de carne e osso, como foi Abraão, como foi Isaac, como foi Jacó. Temos virtudes, mas também temos defeitos. Temos coisas que sabemos fazer e temos muitas limitações. Às vezes procedemos corretamente, às vezes erramos. Temos percepções corretas e percepções erradas. Às vezes o nosso mau humor, a nossa irritação faz de nós pessoas inadequadas. Às vezes a nossa atitude é boa, às vezes não é boa. Às vezes a gente é altamente alegre, às vezes é altamente nervoso, agressivo. Nós somos pessoas, Pai. E se o Senhor não é o nosso Deus, então serão essas coisas que vão impactar os nossos filhos. E com certeza isso vai ser um desastre. Porque nós, por mais que queiramos acertar, nós erramos e erramos muito, Pai. Por isso a essência de ser Pai, a Tua palavra acaba de nos ensinar. E estar a entender que Deus precisa ser o nosso Deus. E o grande desafio enquanto Pai é poder transmitir para os nossos filhos essa verdade, de maneira que Deus se torne o Deus deles. E lá na frente, os filhos deles possam aprender que Deus precisa ser o Deus deles. E os filhos deles entendam que Deus precisa ser o Deus dele. E assim, Senhor, a Tua presença vai se perpetuando dentro da nossa família, da nossa genealogia, não apenas porque fulano foi filho de Beltrano, mas porque fulano, através de Beltrano, conheceu a Deus e Deus se tornou o seu Deus. Senhor, escreve na história de cada um de nós, Senhor, para que daqui 3, 4, 5 gerações nós possamos ver que a Tua presença ainda está acontecendo. Que nossa descendência, a qual provavelmente nós não vamos estar presentes para observar, talvez alguns de nós venhamos a ser bisavós, mas talvez a maioria não.
Mas, Senhor, permita que na nossa descendência as pessoas possam entender que precisam ter um encontro pessoal contigo. E o Senhor precisa tornar-se o Deus deles. Que não existe neto de Deus, bisneto de Deus. Cada um precisa ter encontro pessoal, de maneira que Deus se torne o seu Deus. Nos abençoe dessa maneira, Pai. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém.